Número 3. Calcula a quantidade em gramas do carbonato de cálcio, sabendo que foram gastos 888 gramas de hidróxido de cálcio, sendo que a equação hidróxido de cálcio reagindo com dióxido de carbono para formar carbonato de cálcio, ainda mais água. E temos aqui os dados. Eu já passei aqui os dados, já passei aqui a equação. Está-nos a dizer que foram gastos cerca de quanto? 800, vou colocar aqui em cima, 888 gramas de hidróxido de cálcio, nesse caso. 880 gramas de o quê? De hidróxido de cálcio. E ainda dizem quais serão a quantidade de gramas que serão obtida após o gasto desses 880 gramas. Qual é a quantidade em grama de carbonato de cálcio? Então, vou colocar aqui um X. Então, próximo passo, o que nós vamos fazer? Vamos ter que calcular as massas molares de cada uma dessas substâncias, sabendo que essa equação está acertada. Se não estivesse acertada, teríamos que acertar primeiro, mas está acertada. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos dizer que aqui o hidróxido de cálcio, nesse caso, o hidróxido de cálcio, temos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que calcular a sua massa molecular ou molar, tudo mais. Então, o que vamos ter aqui? Dizem que a massa de cálcio é 40, certo? Vou colocar aqui 40. Ainda vezes o número de átomos. Aqui, como nós podemos ver, tem um átomo. Ainda mais, temos aqui o oxigênio. O oxigênio é quanto? É 16, a sua massa, conforme o que nós podemos ver aqui. Ainda vezes o número de átomos. Então, quando esses que estão dentro do parente, esses átomos pertencem a esses dois elementos que estão dentro do parente. Tanto o oxigênio como o hidrogênio possuem 2 átomos aqui. Então, temos aqui o 2. Ainda mais, o hidrogênio, a sua massa é 1. Ainda vezes o número de átomos, que é nesse caso 2. Então, daí que o que nós vamos fazer? 40 vezes 1, que vai dar igual a 40. Ainda mais, 16 vezes 2, 32. Ainda mais, 1 vezes 2, que vai dar o próprio 2. Então, daí o que nós vamos dizer? 40 mais o 32, ainda mais o 2, vai dar igual a quanto? A 74 gramas. Então, o que nós vamos fazer com esses 74 gramas? Vamos escrever aqui embaixo do hidróxido de quê? Hidróxido de cálcio. Então, vou colocar aqui 74 gramas, entendeu? O mesmo nós vamos fazer também para o carbonato de cálcio, nesse caso que é este aqui, que entra no nosso pedido. Então, vou calcular aqui. Vou colocar aqui já embaixinho aqui. Vou colocar aqui o carbonato de cálcio, tá certo? Carbonato de cálcio. Então, nós sabemos que o cálcio é 40, a sua massa. Ainda vezes o número de átomo é 1. Ainda mais, aqui temos o carbono é 12, o número de massa. Ainda vezes o número de átomo, temos aqui 1 vezes 1. Ainda mais, vamos adicionar com os 16 de massa do oxigênio, ainda vezes o número de átomo, que é nesse caso 3. Vou colocar aqui 3. Então, teremos 40 vezes 1, vai dar o próprio 40. Ainda mais, aqui temos 12 vezes 1, que vai dar o próprio 12. Ainda mais, temos aqui o 16 vezes 3, que vai dar igual a 48. Então, 40 mais 12 mais o 48 vai dar tudo isso igual a quanto? A 100. 100 o quê? 100 gramas. Então, aqui no lugar, perceberam? Então, aqui no lugar do carbonato de cálcio aqui, eu vou colocar o quê? Vou pôr aqui 100 gramas. Perceberam? Então, quer dizer que os 74 gramas de hidróxido de cálcio, ele produz quanto? 100 gramas do carbonato de cálcio. Então, se forem 888 gramas de hidróxido de cálcio, quanto é que ele vai produzir? Então, aqui tem o meu X. Então, daí vou fazer produto dos meios, produto do extremo. Isso multiplica com isto aqui
e isto multiplica com isto. Então, o que eu terei? X, e está a multiplicar por 74 gramas. Tudo isso vai dar igual a quanto? Tenho aqui o 888 gramas, que multiplica por quanto? Por 100. Vezes o quê? Vezes o 100. Então, o que eu terei? Vou passar aqui. Então, o meu x vai ser igual a quanto? Isto aqui, quando passa para o segundo membro, já que está a multiplicar, passa a dividir. Nesse caso, então, terei 888 vezes 100. Tudo isso dividido por quanto? Por 74. Percebeu? Tudo isso grama, né? Então, hoje tenho aqui, hoje 888 vezes 100, eu vou ter cerca de 88.000 e o quê? E 800. Porque se eu pego esses dois zeros, adiciono aqui. Percebido? Pego esses dois zeros do 100, vou só adicionar aqui na multiplicação nesse caso. Então, são esses que eu acrescentei aqui. Então, tudo isso dividido por quanto? Por 74 gramas, nesse caso. Então, daí que o meu x vai ser igual a quanto? Vou fazer 88.800 gramas dividido por 74. Pegando aí uma calculadora, vais entender que tudo isso vai dar igual a 1.000 e quanto? 1.200 gramas. Então, o que eu posso dizer? Quando são gastos cerca de 888 gramas de hidróxido de cálcio, serão obtidos cerca de 1.200 gramas do carbonato de cálcio. Essa é que é a nossa resposta.